Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal 14 Entrevista. Nossa convidada hoje vem de Brasília, mas é claro, é daqui de Anápolis, também a referência maior é a nossa terra. É a professora Cláudia Fallu Balduino Ferreira. E na entrevista que eu fiz lá em Brasília, Cláudia, eu não vou lembrar do nome, eu vou ter que anotar, porque o nome é muito extenso. Mas é claro, seja bem-vinda ao Canal 14 da NET e vamos falar um pouquinho aqui sobre tudo, né? Sobretudo um pouco. Sobretudo um pouco, exatamente, né? Vamos falar então a respeito, né, para quem não conhece a Cláudia, mas quem está vendo agora vai se lembrar, seu Sultan Fallu é uma referência, né? Ela é primo da sua mãe, Isso. a Nega Fallu. É, Exatamente. Então, ou seja, uma referência aqui na cidade de Anápolis em relação à família propriamente dita, né? E também da imigração sírio e libanesa. Mas a Cláudia, professora da UNB, também é escritora. Vamos falar um pouquinho dessa parte literária sua, Cláudia. Qual o último livro? claro. Então, Guilherme, é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Né? A nossa entrevista em Brasília foi a respeito da imigração árabe, aquele seu trabalho de grande sucesso. Então, eu escrevi, eu trabalho há muitos anos com o mundo árabe, tanto como professora, como pesquisadora e escritora. E eu publiquei agora, em 2015, um livro que se chama A Casa Síria, que é basicamente a história da imigração do meu avô, Meshed Fallu. Você partiu para esse lado familiar, para puxar a ideia. Na verdade, o livro ele é composto assim, de vários episódios que eu ouvi ao longo da minha vida como criança, ao lado deles, lá na Praça Oeste, ali na casa do meu avô, que tinha uma loja ali também, hoje ainda continua sendo um comércio. É bem na virada, hoje começa a Tiradentes. Isso, começo da Tiradentes e tal. Então a gente cresceu ouvindo muitas conversas, muitas histórias, muitos casos, né, lá da Síria, histórias que eles contavam da travessia até o Rio de Janeiro e depois as várias histórias que aconteceram aqui no Brasil enquanto moradores ali do Rio de Janeiro, foi o primeiro lugar onde eles chegaram. Então, essas coisas, elas falam muito dentro da gente, né? São memórias, são momentos assim, realmente que ficam voltando ao longo da vida da gente. E eu decidi então, Guilherme, fazer escrever um livro que contasse sobre essa imigração do meu avô. A gente pode colocar com base a memória afetiva. Isso, a memória, se ela não for resgatada, ela se perde, ela fica com você e com você ela assistindo, né? Então a memória ela precisa ser coletada, ela precisa ser, a meu ver, né? Eu falo como pesquisadora, ela precisa ter um destino. Então qual o destino da memória para que ela não seja um elemento sobretudo individual? Ela precisa ganhar o coletivo. A gente estava comentando até realmente aqui, antes da entrevista, como que Anápolis mudou no que toca assim, às casas antigas. As casas antigas, hoje em dia, do centro da cidade, muitas desapareceram, né? Hoje, no lugar delas, há estacionamentos. Então, tem a memória daquelas construções do princípio dos anos 40, ela praticamente está dissolvida. Então, quando eu fiz o livro, voltando então para o aspecto literário, a minha ideia era deixar para as próximas gerações, principalmente não é pretensão dizer que quero deixar para as pessoas, para que as pessoas conheçam. A intenção de todo escritor é que a obra dele seja conhecida, seja lida, né? O filósofo Jean-Paul Sartre, ele falava assim que a literatura ela é feita para ser lida, né? Um texto que você escreve, joga na gaveta, aquilo, por melhor que seja, mais interessante que esteja o conteúdo, ele não é nada porque não há a recepção. Então, quem dá a recepção ao livro é o leitor. Então, é o leitor que vai ler, que vai fruir, que vai ler de novo, que vai... Nossa, que interessante. Porque está passar adiante também, né? Exatamente. Então, esse passar para adiante, eu pensei principalmente na minha filha, que à medida que as gerações vão se sucedendo, é mais fácil que a memória, ou eu não diria nem que a memória, mas que a lembrança das origens se perca.
né? Então, os bisnetos ou os netos já têm pouca ideia do que os avós, os pais viveram dentro dessa vaga de imigração que correu pelo Brasil ali no princípio do século passado e que até hoje continua, apesar de hoje a imigração ser diferente, por outros motivos, né? Então, A Casa Síria é um romance que junta um pouco de histórias de família, histórias ouvidas por parentes, por amigos da família, e que, de uma certa forma, foi envolvida, assim, digamos assim, num manto de palavras afetivas e que tenta contar uma história de um homem, né, que deixa tudo na Síria, ali no princípio do século XX. E quando a gente fala tudo, é tudo embora. Mesmo. É tudo mesmo. Quando fala tudo, é tudo mesmo. Tanto é que eles vieram para o Brasil, chegaram aqui em 26 e nunca mais voltaram, né? Então, nunca mais voltaram à Síria. Os avós vieram e aqui se estabeleceram, morreram aqui, estão ali, sepultados ali no São Miguel, e estão aqui, então fizeram do Brasil a terra deles, né? E o meu avô, Guilherme, uma coisa interessante, é que ele chegou aqui no Brasil com 50 anos. 50 anos em 1926 dois filhos pequenos, né? Ele chegou aqui e ele construiu tudo, construiu uma nova vida aqui. Né? Ele veio, estabeleceu a loja e tudo, aprendeu a língua, primeiro chegou no Rio de Janeiro, depois foi para o Rio Grande do Sul, depois que ele veio em 47 para Anápolis, porque os irmãos já estavam aqui, José Fallu, o Farhan Fallu, que é nossos tios avós. Então ele veio se juntar aos irmãos. Então o livro conta basicamente as peripécias dessa viagem, dessa vida, né? E é lógico que eu queria que fosse um livro memorial, mas eu tinha interesse também em que essas memórias fossem lidas e vistas assim, de uma forma interessante, lúdica e com visão sobre todos os dramas, as possibilidades de reconhecimento, né, dos mesmos dramas de suas famílias pela parte do leitor. A identificação, né? Para não ficar interessante só para a família, né? Exatamente, ele não é um livro interessante só para a família, apesar de que a família lê e gosta e curte também, mas quem lê também tem prazer em descobrir as histórias, porque não é só um relatório, né? A grande diferença entre quando uma história ganha a literatura é que ela começa a ter, então, outros elementos que vêm em busca dela, que vêm encontrar-se com ela e que dão à história todo um outro encantamento, todo um outro estranhamento. Quer dizer, é aquela história da família tal, mas também não é. Tem um conteúdo que é universal. Poderia ser a minha, né? Exato. E como é da imensa maioria dos imigrantes, né? Exatamente. Então, essa coisa de querer que as pessoas encontrem algum elemento de si na literatura, isso é o propósito de todo escritor, mesmo que não seja um propósito consciente, né? Então, a literatura, ela existe justamente porque o real, muitas vezes, ele absorve totalmente assim, o impacto das emoções de uma forma muito pragmática, mas a literatura não, ela trabalha a sua emoção de uma forma muito gentil e, ao mesmo tempo, que pode ser também uma forma muito dramática, né? Então, entender, quando eu fiz o livro, eu quis entender esses dois conteúdos, o conteúdo de memória, né, que é rico, que é fundamental para mim, que tem um grande valor afetivo, e esse conteúdo que é o conteúdo da transmissão dessa memória para aqueles que realmente querem dividir, porque quem lê quer dividir. Quando eu pego um livro para ler, eu divido, eu converso com o autor, né? Seja Dostoiévski, seja Paulo Coelho, seja Milton Atum, seja Baudelaire, quem quer que seja, né? Quando eu leio, eu divido experiências. E eu vejo, nossa, essas coisas que eu sinto, esse homem aqui que viveu 200 anos atrás, sentia a mesma coisa, né? E qual a diferença, Cláudia? Claro, você tem outros livros
publicados. Entre fazer um livro que tem a sua parte, você é parte da história dele, né? Seja pela memória afetiva ou seja por ter participado mesmo, você Sim. faz parte daquela família. Qual a diferença entre escrever um livro do qual você é parte integrante e outro que você não é parte integrante, você está relatando outra história ou uma outra coisa diferente do fazer parte? Então, há dois momentos, né? Existe um momento do escritor como pesquisador, né? Então, ele como pesquisador, pode ser que ele lide com elementos assim que não são da vida dele, que na verdade, basicamente não são da vida dele. Então, por exemplo, uma pesquisa sobre, digamos assim, escritores de um outro país. Vou citar um outro livro seu, pega um para trás. Sim. Bom, eu tenho outros livros, né, ligados assim, à cultura árabe também. Para fazer um termo de comparação, um do qual você faça parte. Então, eu tenho um livro, eu tenho um livro chamado A Caligrafia da Dor, que é um livro sobre o conflito palestino e a guerra do Iraque. Né? Então, esse livro foi parte da minha pesquisa de doutoramento. Ele foi publicado também fora do Brasil. Naquele tempo não havia assim, um gancho aqui no Brasil que possibilitasse aquela publicação. Então ele foi publicado na Alemanha. Então esse livro ele fala da obra de um escritor marroquino chamado Tahar Ben-Jelloun, sobre as poesias que ele escreveu sobre o conflito palestino, né, que é um conflito que nós sabemos que já está septuagenário, né, e que não se decide, que não se resolve, que traz grandes tristezas e lamentações para grande parte do bravo povo palestino, que hoje em dia luta intensamente até hoje, né? Mas que fala também sobre a guerra iraquiana, a primeira invasão do Golfo, né, pelos Estados Unidos da América. George Bush pai ainda. George Bush pai ainda. Então, esse livro, ele é um livro voltado assim, para análise não política, não é o meu entendimento, não é a minha seara? A minha seara, né? Eu trabalho a questão literária, filosófica, do ponto de vista da fenomenologia, de como esses sentimentos que a literatura traz, chega até você. Né? Então, esse é um livro que não tem. Então, você tem uma outra perspectiva, você coloca uma outra ordem assim, de mentalização, de organização dos conteúdos e de escrita. Mas, como se trata de literatura, e a literatura ela não te deixa escapar, né? A poesia principalmente, ela não te deixa fugir. Você pode escrever o que for, o ensaio sobre aquela forma de escrever, mas você vai sempre ser tomado, em primeiro lugar, pelo que a poesia te diz, como ela bate em você. Tudo é e pode bater diferente, dependendo do estado emocional da gente? Mas é lógico. Dependendo do né? dia. Esse livro ele tem uma coisa interessante, Guilherme. Quando eu escrevi esse livro, o tema é muito bravo, né? É pesado. Assim, um tema muito pesado, muito denso. É história de migração, de diáspora, de perdas de família, de propriedades na questão palestina. Baseado na dor, né, principalmente. Eu diria assim, seriam poemas escritos baseados num sentimento dolorido. Né? Na dor. Então, realmente, eu escrevi aquele livro e eu não sei se isso seria algo assim, digamos, da minha cabeça, mas o que eu senti foi que ao mesmo tempo em que na fase da escrita desse livro, aconteceram muitas coisas assim, dramáticas também na minha própria família. Né? Na época eu não fiz uma correlação assim. Hoje eu noto que realmente conteúdos assim, dessa natureza, né, tão ligados à dor, tão ligados a esse tipo de sentimento de perda, de guerras, isso é muito duro. Né? Isso são coisas assim que nós, por exemplo, estou aqui do lado de cá do Atlântico escrevendo sobre uma coisa de um povo que sofre ali ancestralmente, de um povo que está debaixo de uma guerra cruenta, de uma guerra assim, absolutamente
que veio para arrasar com a situação, com o povo, com o país, como é o caso, por exemplo, da Síria hoje. Então eu notei que, na verdade, quando você pega um tema para escrever, você mais ou menos você assume, assim, você veste a capa do tema, né? Então esse livro, ele é, voltando àquela sua pergunta anterior, ele já é um assunto, um tema, assim, que eu não trabalho mais com ele, só se ele for citado em alguma situação. Mas é um livro que está aí, para se conhecer a poesia. Como é que pode existir poesia sobre a guerra, né? Será que não existe algo... Encontrar algo, né? ali de... Então, mas o poeta escreve porque a vida não é suficiente, né? A vida não é suficiente para dizer a dor dele. A dor está ali, caiu uma bomba, arrasou a casa, destruiu o pasto, as oliveiras, o que tinha daquela família, mas isso ali é ali com ele. E aí, como é que o poeta vê isso? Né? Como é que ele sente a dor do outro? Como é somatiza aquilo? Então, daí vem a poesia. Por isso que quando às vezes a gente está lendo um determinado escritor, fala, nossa, que impressionante, como que esse homem soube captar todas essas emoções que eu estou sentindo, eu sinto agora. Não pensei que isso fosse, eu achava que aquilo fosse só meu, não. Mas aí tem essa impressão o quê? Ele atingiu o objetivo. Mesmo que seja de uma forma inconsciente, mas ele consegue. Porque a dor humana, ela é universal, né? Ela não é, a minha dor não é aqui, a do palestino lá, no país dele, ou do sírio, né? Todos nós temos o drama, né? Então, os dramas humanos, as vicissitudes da vida, as perdas, os amores, os ganhos, as alegrias, tudo isso, a humanidade, de uma certa forma, ela compartilha, desde os tempos ancestrais até hoje. O modo como a literatura toma essas coisas e traz para outras pessoas, na forma do livro, e essas outras pessoas são leitoras, que são o grande, digamos assim, o grande achado, e onde o autor se realiza realmente. Vamos falar um pouquinho da questão síria, e principalmente da condição feminina, né? Em relação, tudo que a gente vê, aqueles estereótipos que são criados também em relação à Síria. Vive esse período de guerra, a gente pode falar guerra civil. Agora, o que eu vejo muito em relação ao Bashar al-Assad e a família Assad, desde do pai, e o Bashar teve aquela condição que ele não seria o herdeiro, mas o irmão acabou falecendo, aí caiu para cima do Bashar, foi educado da Inglaterra, é médico, inclusive, caiu essa responsabilidade em cima dele. Sim. A visão do mundo de Bashar é o quê? O ditador que está lá. Muitas vezes a visão do povo sírio, alguns imigrantes, inclusive, que eu entrevistei, não passa por isso. É mais ou menos por aí? Sim. Isso é uma verdade. Né? Uma coisa é o que os Estados Unidos da América e seus aliados querem passar para o mundo, através da mídia a qual eles coordenam e manipulam. Outra coisa é o que vive a população, né, sob o regime do Assad. A meu ver, eu tenho acompanhado, tem inclusive uma página no Facebook chamada A Situação da Síria Atual, que eu alimento, e com vários aspectos sobre a Síria e a situação síria atual. Eu não sou uma analista política, eu sou alguém que tem um grande afeto pela Síria e pelo povo sírio, terra dos meus avós. Então, essa situação síria, ela me indignou, né? Eu adoeci com essa história da guerra na Síria, né? Porque a Síria, bem ou mal, porque o presidente é um ditador, mas o país estava funcionando redondinho. Tinha farmácias, escolas, hospitais e universidades. E agora? O que é da Síria? Um amontoado de escombros. Principalmente a questão histórica, né? A questão histórica. Monumento. Exatamente. A mesma coisa que fizeram com o Iraque. Destruída. Eu, em 2011, escrevi um livro chamado Viagem ao Iraque, que foi um livro justamente porque eu tinha conhecido o Iraque nos anos 80, antes da guerra, e quando veio a invasão do Iraque pelas forças americanas, eu fiquei assim, completamente transtornada com aquilo, né? Vendo as pessoas roubando as coisas dentro do Museu de Bagdá, que é um cofre de joias.
verdadeiramente assim, um lugar onde se reúne todas as riquezas da civilização suméria, mesopotâmica e tudo mais. Então aquilo sendo saqueado. E então o país sendo destruído. Então eu decidi escrever um livro também, fiz um livro sobre o Iraque, contando o Iraque antes da guerra, antes das destruições, antes da arrogância americana que entrou e que destruiu e tudo mais. Bom, os americanos voltam depois, 20 anos depois, a atacar a Síria, a completar o serviço. Entram na Síria, né, com o pretexto de primavera árabe, que começou com a queda do Gaddafi, né, na Líbia, depois veio, derrubaram o Gaddafi, derrubaram o Ali lá na Tunísia, depois passaram para o Egito, derrubaram também os ditadores de lá, e aí resolveram entrar para cima da Síria. Só que eles não contavam com digamos assim, a honradez, a bravura do povo sírio, né, e das forças sírias também, que evitaram que a mesma barbárie perpetrada na Líbia acontecesse na Síria. Infelizmente... E você diria, até desculpe te interromper, você diria que sem o apoio da população, o Assad já teria caído há muito tempo? Ah, mas certamente. Ele é muito apoiado pela população. Ele é realmente... Ele promoveu eleições e entrou de uma forma assim, muito digna. Eu sou partidária, né, dele. E pelo que eu tenho visto em todas as nossas postagens, reportagens que acontecem lá que a gente segue de uma certa mídia, não é de toda a mídia. É porque a mídia ouviu armas químicas, o Assad jogou arma química em cima da população. E aí, como saber até que ponto é verdade ou não, ou quem jogou? Foi russo, foi americano, foi o Assad, o que aconteceu? Bom, a gente tem que ir atrás das fontes honestas, das fontes dignas, né? E procurar sempre ler nas entrelinhas do que a mídia quer colocar para nós de uma forma assim, positiva e sem reflexão, né? Ler sem reflexão é realmente um ato de burrice, né? A gente lê, mas a gente tem que questionar. Tá, você me disse isso e aí eu vou atrás do que eu tenho a minha opinião, né? E vou procurar o que eu acho que deva ser a verdade, procurando por várias fontes. Então, eu creio que os cidadãos sírios hoje já estão, de uma certa maneira, voltando, né, aos poucos para o país, depois daquela retomada de Alepo. Diáspora. Como te falei, né, Guilherme, no princípio, né, eu não sou analista política, mas eu gosto de entender as coisas ao meu redor, né? Então, eu tenho esse carinho pela Síria e eu faço votos e rezo para que realmente eles consigam voltar aos tempos maravilhosos de Damasco, em que você podia sair à noite, tranquilo, ir para os restaurantes, para os bares, passear nas cidadelas em volta de Damasco e com toda tranquilidade e tudo mais. Porque a Síria foi invadida pelo terror. Né? Foi invadida pelo terror, que é o grande mal atual, né? Só muda de nome, antigamente era Al-Qaeda, agora é Daesh, Estado Islâmico, que de islâmico não tem nada, é um bando de legionários aí em nome de uma política estúpida, de crueldade, de barbaridade, usa o nome do Islã, né? Então eu acho que inclusive o mundo muçulmano é um mundo que tem reagido com essa nomenclatura que se colocou nesse grupo de bárbaros. Sempre usando o Islã, né, como referência. Pois é. Bom, Cláudio, o tempo passa rápido, né? A gente tem tempo aqui, ou conversa para várias entrevistas, né? Então, para a gente encerrar, falando só da condição feminina, então. Muitas pessoas ficam com essa questão, a gente sabe que soldados e mercenários invadem, a gente sabe que tipo de coisa eles fazem com as pessoas, né? Com crianças e mulheres, principalmente. A condição da mulher na Síria hoje. Sim. Quando eu estive na Síria, eu senti uma tranquilidade muito grande em relação à questão feminina. Em Damasco, as mulheres andam como a gente. Ocidentais. Né? Calça comprida, legging, salto, todo mundo anda muito bonito. A moda ocidental. Né? Não, quanto mais você entra para o interior do país, as pessoas são mais tradicionais, gostam de se vestir à moda antiga. Igual aqui mesmo.
Então, agora, quanto à questão feminina, é algo que são os aspectos que eu toco um pouco nos meus livros, né? Porque a gente vê muito, há muitos estereótipos, mas há também muito de verdade, né? Há muito de verdade da forma como alguns países árabes, quando fala mundo árabe, é gigantesco o mundo árabe. A gente não pode achar que o que acontece que a Síria é igual ao Iêmen, que na Tunísia é a mesma coisa que no Líbano. Não é. Né? São países diferentes, têm suas especificidades, que têm as suas características. E a mulher é vista de forma diferente e age de maneira diferente nesses países todos. Né? Outra coisa que é muito interessante é achar que, porque usa a burca. A burca é algo lá do Afeganistão. Os afegãos não são árabes, eles são Pashtun, eles são uma outra etnia. Os iranianos não são árabes, são persa. Então, assim, há uma confusão. Né? O que é árabe? O que é a Ásia Menor e o que começa a entrar pela Ásia Profunda? Então, essa questão étnica também, ela é uma questão que causa intensas confusões, porque vai achar que uma síria usa burca. Não usa. Quem usa são esses regimes integristas, talibãs, que estão... Eles sim, eles impõem coisas horríveis às mulheres. Né? Há vários livros, há muita literatura sobre o mundo afegão e a condição da mulher dentro. Agora, as escritoras, agora falando de onde eu gosto de estar, na literatura. Há muitas escritoras árabes, libanesas, tunisianas, marroquinas, que são feministas, que escrevem romances com a voz feminina predominante. Né? E aqui no Brasil, existem algumas escritoras assim, mais voltadas para a questão... na verdade, são netas ou filhas de sírios ou libaneses, né? E o meu caso especial, sou neta de Síria, escrevo sobre a Síria, escrevo sobre a situação da mulher, mas dentro do contexto literário, né? Dentro do contexto poético e tudo mais. E nesse aspecto, eu tenho as coisas que eu herdei, as histórias e as evidências que eu herdei da minha família. Então, eu acho que as mulheres árabes, principalmente as sírias, eu vejo as minhas primas todas convivendo de uma maneira muito pacífica, com famílias e maridos sendo muito bem tratadas, vivendo socialmente, são médicas, são advogadas, são comerciantes de sucesso. E dentro de uma família tem de tudo. Tem os que estão aqui, tem os que estão aqui, tem os que estão na metade, temos tudo dentro de uma família. Né? Então é difícil a gente dizer assim, a situação da mulher em tal lugar é assim. Não é. Cada família é um núcleo, cada núcleo dá a sua resposta, dá o seu momento, dá a sua intenção para os filhos, passa para os filhos. Não é difícil uma filha imitar uma mãe, não é difícil. É o que mais acontece. Né? Só que o tempo, o século, nos impõe outras atitudes, mesmo que a gente herde atavismos do mundo sírio antigo. Eu tenho coisas que eu sei que são da minha avó, que eu até hoje perpetuo na minha vida. Né? Não que isso seja ruim, mas eu sei que são coisas assim que eu preciso trabalhar. Né? Mas outras pessoas, há outras pessoas, outras mulheres que saem de dentro de famílias árabes, querem absolutamente romper, não aguenta aquela coisa, aquele patriarcado, aquela coisa do homem, aquela proibição, e que saem realmente, querem viver a vida delas para outro rumo. Eu não acho que isso seja errado, não. Acho que cada um tem direito de buscar aquilo que é pertinente para a sua alma, porque existe a vida social, existe a vida nossa em torno, mas existe a vida da alma. Qual é a vida do coração? Qual é essa vida? E cada mulher vai escolher. Seja do mundo árabe, seja do mundo argentino, seja de onde for. Né? Então a gente tem que escolher o que é necessário para que a gente seja feliz, independente do que acontece no mundo. Porque não podemos esperar o mundo ficar bacana para a gente ser feliz. Tem que ser feliz conforme o mundo nos permite. Tá certo. Bacana também esse bate-papo aqui com a Cláudia. A gente vai ter que agendar outra conversa, que não cabe no espaço do programa, né, Cláudia? Obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Tudo de bom. Então tá certo. Essa foi mais uma edição do Canal 14 Entrevista. Até logo mais.